Bem, meninas, então retornando com a cabeça, eu já fiz algumas marcaçãozinhas aqui pro olho, tá? Então, contando aqui do meu primeiro alfinetinho aqui, peraí. Olha, se eu pego lá na beira da costura, vai ficar mais fácil explicar assim. Aí eu venho aqui, olha, deu 15 centímetros, tá? A minha cabecinha. Eu dividi aqui mais ou menos aqui no meio, olha, 7,5, tá? Aí eu marquei 1,5 centímetro para lá e 1,5 centímetro para cá, tá? Esse alfinete aqui é só para eu visualizar o meio da minha boneca. E aqui o narizinho, quero ver com quanto ficou. Uma média de uns 2 centímetros para baixo, ó, do meu meio lá, tá? Eu gosto de deixar para marcar o nariz aqui, esse meio, porque fica bem retinho. Eu vou colocar cílios nela, tá? Então, já fiz a marcação aqui, para que fique bem retinho esses cílios. E agora eu vou começar a montar primeiro os olhinhos, para depois fazer todo o acabamento. Olha, eu fui lá na máquina, fiz aquela costurinha, que realmente a minha agulha enroscou, nunca tinha me acontecido, tá? Foi a primeira vez, mas tudo acontece. Aqui eu vou empurrar esse tecido lá para dentro. Lembra que eu deixei uso o meu famoso vira-boneca, tá? E empurro bem ele lá para dentro, lá, ó. Até que eu quase sinta que chegue lá na parte de cima da boneca. Olha, ele fica aqui, mas depois, a hora que eu colocar o pescocinho, isso aqui tudo se ajeita, tá? Aqui também, depois, quando for fazer costurinha em cima, é que aqui em cima a parte tá solta, então a tendência, a parte aqui de baixo ainda ficar. Mas lá, olha, ele ficou todo lá pra dentro. E eu tenho espaço ainda aqui suficiente, ó, pra eu embutir o meu pescoço. Então, eu vou começar a fazer os meus cílios primeiro. Eu utilizo um fio normal de crochê, não me lembro qual é a marca, mas toda a marcação, agora que vocês vão fazer nessa boneca, eu gosto de fazer agora tudo aqui, ó, porque a parte de cima ainda está aberto, então eu venho com a minha agulha aqui e saio justamente aqui, ó, no meu primeiro alfinete. Ele já fica ali, ó, marcadinho, tá? Eu vou fazer primeiro os cílios, tá? E aí depois eu volto pra colocar a miçanga. Lá, cuidando, sempre ajeitando o tecidinho aqui. Ó, venho aqui, eu já fiz 3 pontinhos ali na mesma medida. Já subo lá pra cima, espero que não enrosque agora de novo a agulha. Como eu disse, eu sou um pouco atrapalhada, mas no final dá certo. Volto aqui. E daqui eu pego, olha lá, mais por baixo, tá? Pra não aparecer. E já venho aqui, ó, no meu segundo alfinetinho. No primeiro de lá, não no segundo. Lá, ó. E deixo o meu meio ainda marcadinho ali. Lá. E aí, ela já ficou com os cílios. Pego aqui no primeiro, já saio ali no segundo pontinho. Opa! Retorno aqui pro meio. Saio lá, em cima. Ó. E daí, aqui eu já jogo lá pra cima. Porque daí toda essa parte vai ficar... Aqui ele vai abaixando um pouquinho, tá? Mas não precisa ter preocupação. A hora que a gente for fechar aqui, a gente coloca um pouquinho de plumante ali, ela vai ficar bem certinho. E a minha boneca já tem cílios. Só faltava eu dizer sobrancelha, né? E aí, dou um pontinho de acabamento aqui em cima, só pra não ter perigo do meu fio escapar. Porque aí você vai costurando, costurando, costurando e de repente o fio acaba indo junto com o outro. Deixa esse de lado, tá? Eu usei aqui, só um fio, tá? Para os cílios. Agora eu vou costurar as minhas miçanguinhas, olha. Aqui eu coloquei duplo porque fica mais seguro, eu acho.
retorno aqui em cima de novo, saio bem na beirinha aqui onde eu terminei os cílios, olha. E aí coloco na minha miçanguinha. Venho um pouquinho aqui pra frente, só um pouquinho, e subo lá em cima. Ajeito ela bem aqui. Bom, eu não sei se vocês já perceberam, às vezes quando a gente vai colocar uma miçanguinha, ela acaba ficando mais pro lado, então fica aparecendo esse fio aqui. Eu não gosto que esse fio fica aparecendo ali. Então, o que que eu faço? Como vocês viram, eu saí com o fio aqui, eu coloquei o fio aqui, tá? E entrei por aqui. Então, agora eu venho novamente aqui em cima. Então, certo seria eu vir aqui de novo, né? Pro lado de cá e ir costurando. Não, agora eu pego ao contrário. Eu pego de lá pra cá, olha, pode ver que ela ainda tá solta, tá? Ela não tá firme ainda, olha. Bem na pontinha ali, ó. Da última vez que eu entrei. E volto com meu fio aqui. Você faz tipo uma amarração ali, sabe? Daí ele fica bem firme. Aí não vai ficar aparecendo aquele fio ali, ela fica bem jeitosinha, ó. E entro novamente aqui na beirinha e subo lá em cima, olha. E daí sim eu puxo. Aí eu vou afundar aqui um pouquinho os olhos na minha boneca. Claro que a hora que a gente fechar aqui, isso aqui tudo vai ficar bem certinho, que agora ainda o tecido tá solto. E aí eu puxo e afundo o tanto que eu quero aqui, lá. E aí eu dou um ponto de acabamento aqui em cima. Só pra segurar fundo lá, ó, tá vendo? Eu sei que agora é meio ruim de ver, mas é porque... Ó. Eu ainda não dei, só dei um ponto lá em cima, eu gosto de dar esse ponto lá em cima, e aí depois dá o ponto, porque daí ele fica firme já. E não me sai do lugar. Olha, agora sim o ponto de acabamento. Pra segurar tudo isso no lugar, lá. Agora eu venho do outro lado. E faço a mesma coisa, olha. Saio bem na pontinha ali. No início dos meus cílios. Coloco a minha miçanga. É que eu gosto de pôr cílios nas bonecas. Mas caso vocês não queiram pôr, não tem necessidade. Ou se vocês sabem pintar, também pode pintar ali. Fica bem bonitinho, né? Então, vim agora, eu faço o caminho inverso aqui na minha miçanga. Também já poderia ter passado um pouquinho de blush antes. Mas não faz mal, depois eu passo com a pontinha do pincel. Lá. E venho aqui novamente, subo lá em cima. E aí eu puxo mais ou menos, que elas ficam as duas. Faço só um pontinho aqui. Daí verifico aqui se elas estão as duas a mesmo tanto lá, tá? Agora já posso tirar essa alfinete que tá me atrapalhando. Olha. E agora eu dou um ponto de acabamento. E fica tudo lá pra cima. Agora aqui onde eu deixei marcado, eu vou colocar o meu narizinho.
como que eu faço o meu nariz. Eu pego uma bolinha de fibra, embolo bem na mão, faço uma bolinha, pego um quadradinho da malha, fio 30, coloco aqui no meio e junto aqui, ó, faço ó, uma trouxinha, tá? Dou uma emboladinha aqui, porque a gente não quer um narigão, quer um narizinho. E essa aqui é fio de overlock, ó. Pego um pedaço do meu fio de overlock, coloco aqui e vou enrolando em volta, um pedaço maior, faz mal que sobe, depois a gente corta. E vou enrolando aqui, em volta. Aqui o tamanho do nariz também, depende do gosto de cada um. Aí enrola umas par de vezes mesmo. E aí corto ele fora. E aí ele já fica presinho ali, ó. Não só. Aí esse excesso todo a gente vai cortar fora, tá? Deixa eu cortar aqui no ladinho. Lá. Aí eu tiro toda esse excesso de tecido, com cuidado para não cortar o fio lá. Aí eu já aproveito o próprio alfinete, coloco meu narizinho aqui. Coloco um alfinete bem no meio do nariz, que já me ajuda a fixar lá na boneca. Aí eu venho novamente com meu fio de poliamida, já dei um nozinho aqui na ponta, corto o excesso fora. E agora eu vou costurar meu nariz. Poderia ter posto esse nariz por dentro? Poderia. Mas assim, como a malha, aquela ali, a malha tubular, ela é muito aberta. Meu medo é que não fixe direito esse nariz e na hora de eu colocar dentro, não fique bem firme como eu quero. Aí eu venho aqui, dou um pontinho aqui. E venho costurando a volta. Eu vou tirar porque o alfinete aqui tá me atrapalha. E vou dando pontinhos. Primeiro só para fixar. Porque como é uma peça muito pequenininha para costurar, ela é um pouco dificultosinha mesmo de fazer. Olha. Eu vou costurando, vou pegando bem assim nessa volta redondinha aqui, um pouquinho para baixo. E aí depois eu vou vir com pontos menores, daí ele já vai fechar tudo isso aqui. Vocês veem que eu não tô puxando por enquanto, eu tô só dando os pontos. Agora sim eu puxo um pouquinho. Olha, já tô chegando lá onde tá o meu nozinho. E aí ele já praticamente, ó, ele já tá presinho ali, ó. Agora sim eu dou uma puxadinha. E agora eu venho com pontinhos pequenininhos. E vou puxando.
essa parte é uma parte bem, tem que ser bem devagarinho, tem que ser com calma, não adianta pressa, senão não fica bom. Tem que cuidar para não pegar a malha ali também, porque às vezes a gente... E a minha agulha já tá meio tortinha, coitada. Mas é que para esse aqui eu gosto dessa agulha bem fininha. O acabamento fica bem melhor, ó, e vou puxando. Minhas mãos estão meio esquisitas, mas é que é muito uso de álcool gel e eu já tenho alergia em inverno. E aqui em São José é muito frio, muito úmido, muito frio no inverno. E aí com o uso do álcool gel, piorou ainda mais a situação. E não há creme assim que dê conta. Lá já tô chegando novamente lá onde eu comecei. Aí vocês podem ver que tá ficando bem bonitinho o acabamento. Vai puxando aqui. Olha lá. Caso vocês sintam que ainda ficou uns pontão grandão, vocês podem dar mais uma voltinha. Eu não vou dar mais uma volta por causa do nosso tempo. E aí o acabamento eu vou passando por baixo esse fio, ó. E aí não tem a necessidade de fazer nó, senão depois o nó vai ficar aparecendo ali e acaba ficando feio. Então vocês passam umas 3, 4 vezes aqui por baixo, que vocês sentem que pega bem firme ali no nariz, ó. Tá vendo que eu tô fazendo força pra puxar, ó. E aí esse fio ele fica presinho ali, e aí não temos a necessidade de dar um nó. E aí já estamos com o narizinho pronto. A boquinha, a sobrancelha eu vou fazer depois. Agora sim, eu vou vir fechar essa minha parte aqui de cima. 2 olhinhos. Aí depois que puxar aqui e fechar, olha, vocês podem verificar que fica bem ajeitadinho, olha. Tá? Parte de baixo ficou, olha, ela tem bochechinha. Aí aqui eu já vou vir depois com ela pronta, tá? Eu vou só fechar aqui, vou só explicar. Deixa eu pegar a minha outra agulha, já tá com fio. Aqui, às vezes, quando eu quero fazer bem na cor do tecido da boneca, eu uso o fio normal de costura, mas eu passo 3 fios daí na agulha, tá? Pra ficar bem resistente. E aí, o pontinho de acabamento é aquele invisível que a gente sempre faz, né? Pega um pouquinho mais pra baixo ali do último pontinho e venho costurando assim, de um ladinho e do outro, tá? Nesta parte aqui é onde vocês podem ver que a gente puxou para fazer a parte do acabamento de dentro. Aqui vocês podem estar colocando plumante. Eu vou colocar um pouquinho mais de plumante, porque daí a hora que eu fechar, isso aqui some tudo lá para dentro e também nem aparece a cor do fio. Então, o acabamento do rostinho seria isso. Depois eu retorno. Aí eu já trago também a sobrancelha prontinha, bordadinha, e a boquinha aqui pronta já para vocês verem como é que vai ficar, ok? E daí já retorno também com a parte do corpinho. Olha, ela ficou bem certinha, a cabecinha bem redondinha, ó, para depois a gente colocar o cabelo, tá? Parte de baixo também tá bem certinha. Aqui depois aí o pescoço, então isso aqui tudo vai sumir lá pra dentro depois da hora. Fechar não vou fechar antes, porque antes eu tenho que colocar aqui, olha, já ia fazer errado. Eu tenho que prender o pescoço primeiro antes de colocar. A gente vai indo, quer terminar logo a cabeça pra ficar bonita e já fazer maquiagem e tal, e aí a gente acaba pulando os passos. Então a próxima que eu voltar, eu vou já fazer a boquinha aqui e tal, e aí eu fecho aqui com vocês. Daí eu vou mostrar como é que faz para fechar a parte do pescoço.